Oi, belas e belas, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vou vir aqui falar pra vocês 7 erros que os empresários cometem quando abrem o seu negócio, principalmente empresários pequenos. Então, pra você que não me conhece, eu sou CEO, dona da Bella Blue Beauty, fundadora da Bella Blue Beauty, e é uma empresa que hoje fatura mais de 10 milhões anuais, tá? Então, a gente fatura aí mais ou menos entre 800 a 1 milhão de reais por mês. Então, eu tenho um time também gigante de 20 pessoas. Gigante não, é grande, né, comparado a outras pessoas. Mas 20 pessoas, então, eu também já tive uma loja de roupas quando eu tinha 15 anos até os meus 19. E eu fali por alguns problemas. E toda a minha linhagem, por exemplo, minha mãe, meu pai, meus tios, meus avós... todos eles tiveram comércio e todos eles erraram muito. Então, quando eu abri a Bella Blue, eu sabia exatamente o que eu precisava acertar e o que eu precisava não errar, mais ou menos assim. Então, eu vou trazer para vocês aqui 7 coisas que fizeram com que o meu negócio prosperasse e que talvez esteja fazendo o seu negócio, que é pequeno, não crescer, tá? Então, primeira coisa, eu deixei anotado aqui, tá do lado, então eu vou estar lendo aqui mais ou menos o que é e aí eu falo pra vocês. Então, a primeira coisa é o descontrole financeiro. Isso é o descontrole financeiro em não ter um CNPJ separado do CPF. Eu acho que esse é um dos maiores erros dos empresários quando começam. Eles acham que o dinheiro da empresa, o dinheiro é deles e não. É o dinheiro da empresa, você precisa ter um prolabore dentro desse salário. Gastar muito mais do que gera. Conheço empresários também que têm dívidas muito maiores do que realmente faturam. Então, o lucro, né? Então, eles gastam mais do lucro do que realmente faturam, do que lucram. Então, isso é um dos grandes problemas também financeiros. Você não acompanhar mensalmente o fluxo das suas margens, de quanto você está lucrando, de quanto você está gastando. Então, todo mês eu recebo um relatório mensal para saber o que minha empresa está tendo de gastos, o que ela está tendo de despesas. Tudo que é despesa eu tento eliminar, eu quero ter 0% de despesa. Então, tudo isso é calculado e é me mostrado no final do mês para que eu consiga. Você que é um empresário pequeno, você pode acompanhar e fazer uma planilha no Excel que vai te ajudar. Outras coisas que geram grande impacto, eu anotei aqui, ó, endividamento crescente. Então, você se coloca em dívidas, você às vezes não consegue, como eu falei pra você tem que ter um prolabore. O prolabore seu tem que ser ali 3, 4, 5, 10 mil reais. Então, se você for comprar um carro, você não pode comprometer todo o seu salário. Você tem que comprometer 10%, sei lá, 15% do teu salário. Então, uma parcela, por exemplo, uma parcela de 1.500, você tem que, no mínimo, estar ganhando 5 a 7 mil reais para você conseguir dar conta disso e de outras coisas. Senão, você começa a embaralhar e misturar tudo e gastar mais do que você deve. Então, lembre que o seu salário, ele é separado do salário da empresa. Outra coisa é a falta de capital de giro. Então, você não tem capital para conseguir girar o mercado. Então, você acaba se endividando muito. E na hora de reabastecer o teu negócio... eu falo mercado, gente, por conta da minha família ter mercado, né? Então, mercado, mas, por exemplo, no meu caso, eu vender o produto e não ter dinheiro para abastecer depois dele. Isso causa também um grande problema. E surpresa com dívidas inesperadas. Então, governo, multas, essas coisas assim, vocês têm que cuidar também, tá? Outra coisa que a gente errou muito e hoje eu não quero mais errar, que é contratar gente ineficiente. Gente, contratar pessoas que não têm qualidade, que não têm valores impostos sobre a vida delas. Pessoas que trabalham comigo, elas têm que ter valores, pelo menos parecido com o meu ou igual ao meu. Não pode passar coisas sobre mim que na questão de, sei lá, desonestidade, falta de caráter, sabe? Outra coisa, contratar pessoas sem essa cultura de alinhamento, não fazer um treinamento adequado, não saber fazer uma entrevista adequada, você contratar no desespero a pessoa simplesmente porque você ficou sem, sei lá, faltou uma atendente. Você contrata qualquer pessoa. Gente, eu já fiz contratação indo na rua e perguntando, você quer trabalhar? Você quer trabalhar? Você quer trabalhar? Pior coisa que eu fiz. Hoje, eu deixo sempre as vagas abertas, porque deixando as vagas abertas, você recruta o tempo inteiro gente de qualidade, e não somente quando você tá precisando, tá? Então, isso é importante. Outra coisa é falta de formação, equipe que não tem formação, não tem qualidade, não sabe desenvolver uma boa conversa, não tem proatividade, equipe que não tem vontade de estudar, de crescer, são equipes que você não deve ter no seu negócio, tá? Então, outra coisa, gente, que
empresários erram muito, né? Número 3, é marketing ineficiente ou inexistente. Então, o marketing ineficiente é aquele marketing que você gasta sem controle. Por exemplo, você investe em tráfego pago, mas você não sabe, você não tem controle, você não entende sobre marketing. Na hora de vender um produto, você não sabe como vender. Na hora de fazer, por exemplo, usar as redes sociais, você não sabe como fazer. Você faz de qualquer jeito, um feed desorganizado, sem intencionalidade. Você não sabe realmente como trabalhar no marketing. Se você é uma pessoa que não sabe, dentro do meu curso, gente, eu ensino exatamente tudo. Estratégia de venda, estratégia de marketing. Para você que não conhece, né, eu tenho cursos e tenho mentorias. Se você é empresário e quiser mentoria comigo, eu tenho também para te ajudar. E também tenho para você que não tem conhecimento nenhum de marketing, não sabe nada sobre. Então, o marketing ineficiente ou inexistente, porque tem pessoas que ainda não estão na internet, vocês acreditam? Tem pessoas que não estão postando, que não estão aparecendo, que não estão posicionados no Google, que não tem o seu endereço no Google. Gente, se você, por exemplo, fura o pneu, você tá dirigindo o carro e fura o teu pneu, aonde que você vai pesquisar uma mecânica mais próxima de você? Você fica andando na rua e procurando mecânica ou você pesquisa no celular, no Google? Então, às vezes, você tá do lado da pessoa, só que se você não está na internet, você não é visto. Então, você não existe. Não basta só estar no lugar físico, tem que estar no digital. Hoje o mundo é do digital, tá? Outra coisa, preços mal calculados. Isso é um grande problema e eu já errei muito. Eu teimava com a minha mãe, ela dizia, Jenny, 100%. Não é você pegar um valor, por exemplo, eu vendia roupa. Ah, a blusa é R$40, vou botar 100% em cima, ela vai ficar 80. Não, gente, estava completamente errado e foi por isso que eu fali. 100% é você dobrar o valor, porque R$50 você pagou, R$100 você está lucrando 50% e R$150 você lucra 100%. Então, por exemplo, se você tem R$100, se você está vendendo uma blusinha por R$100, ela custou R$50. Menos 50%, ela vai ficar R$50. Então, você lucrou 50%. Então, para você conseguir lucrar 100%, você precisa colocar duas vezes o valor que você pagou. Então, às vezes, a gente calcula, e eu calculei muitas vezes errado, tá? Então, a gente não considera os preços fixos e variáveis. Então, por exemplo, dentro da minha empresa, eu vendo muito um emagrecedor. Só que eu vendo super pouco o café. Eu não posso colocar a mesma margem do café e do emagrecedor. Eu tô dando só um exemplo, tá? Eu acho que o que eu menos vendo no site é o de visão, o produto de visão que a gente tem. Então, o de visão vende muito menos que o de café. Então, eu coloco um lucro muito menor, eu deixo um valor muito mais atrativo para o cliente, para que ele experimente. E conforme esse produto vai virando, ele vai tendo muito mais fluxo de saída, as pessoas vão querendo muito mais esse produto, eu vou escalando e subindo o preço dele. Então, a gente tem que ter esses custos variáveis, tá? Outra coisa que muita gente erra é quando você não consegue olhar o valor daquele produto pelos olhos do cliente. Às vezes o cliente olha aquele produto e ele fala assim, meu Deus, esse dia eu vou contar pra vocês, esse dia a gente foi colocar película de proteção anti-vandalismo, né? A gente mora aqui em São Paulo, no nosso carro. E aí aqui em São Paulo é 5, 6, 7 mil reais. E aí a gente foi pra Santa Catarina, eu liguei pro amigo meu e falei assim, olha, pessoa, né? Eu tô com o carro aqui, eu queria colocar a película anti-vandalismo e como você é meu amigo, eu gosto de fazer serviço com amigo, você tem pra colocar? Quanto custa? E ele me cobrou, gente, R$600. Eu falei assim, não, você não vai cobrar R$600. Falei, tu pode aumentar esse teu preço. Eu juro pra vocês que eu fiz isso. Eu tenho até conversa aqui. Eu falei, não tem como. Aqui em São Paulo é 5 mil reais, como é que você vai cobrar 600? Aí ele pegou e cobrou 800. Eu falei, não, eu vou pagar 1.000. Porque, gente, olha só o quanto ele desvalorizou o produto dele. Eu, como cliente, cara... Tipo, eu não vou pagar por exemplo, né? Aqui é 5 mil. Se ele não fosse meu amigo, se eu não soubesse a qualidade de produto dele, e ele falasse R$800, eu não ia colocar. Porque ia falar, que não é um produto de qualidade. 2, que provavelmente ele não entendeu, não é o produto que eu busco. Eu vou colocar pelo menos, talvez não no mais caro, mas no intermédio. Então, você tem que ter valor de percepção sobre aquele produto. Você não pode se desvalorizar, porque senão acaba que você não cria valor agregado para o cliente, ele te olha como de má qualidade, sabe? Então, por exemplo, hoje se eu for colocar uns cílios por R$50, eu não sou doida de colocar.
Porque o que eu imagino nesses R$ 50? Que é um produto ruim, que é uma profissional desqualificada. Então, se eu coloco uma profissional, por exemplo, de R$ 500, eu tenho certeza que essa profissional ela tem um produto muito mais elevado, muito melhor, muito mais qualidade. Ah, mas eu não tenho para pagar. No mínimo, eu vou achar um intermédio entre R$ 200, mais ou menos. Então, você tem que ter esse olhar de percepção sobre o que o cliente acha também sobre aquele certo produto, tá? Então, outra coisa é tomada de decisão baseada em emoção, gente. Isso aqui é um dos grandes vilões e grandes perigos do empresário pequeno, grande, médio, qualquer empresário. Você não pode misturar emoção com a razão dentro do seu negócio. Você tem que saber dividir e separar a amizade. Você pode sim ter amigos, virar amigos dos seus colaboradores, mas eles precisam entender quem é o amigo e quem é o patrão. Então, dentro da minha empresa, eu sou amiga de todos eles, mas eles conseguem dividir até que ponto eles são meus amigos e até que ponto eu sou a patroa deles. Então, às vezes, quando a gente tá numa reunião, num certo momento, não se tem brincadeira. Fora da empresa é outra coisa. Às vezes eu discuto, eu brigo com as pessoas dentro da empresa e quando eu saio da porta pra fora, a gente toma cerveja, a gente faz churrasco como se nada tivesse acontecido, porque eu sei separar. E quando você leva muito as coisas na impulsividade, você acaba sendo prejudicado. Tanto pro lado, por exemplo, emocional mais agressivo, quanto pro lado emocional mais emocional mesmo, afetivo. Tipo, ai meu Deus, como é que eu vou demitir essa pessoa se ela é muito boa pra mim? Não. Ah, essa pessoa ela é meu parente, ele é meu amigo. Não, primeiro, não contrate pessoas que você não possa demitir. Segundo, não misture as coisas. Uma coisa é o trabalho, outra coisa é o profissional. Então, amizade da porta pra fora e pra dentro vocês são patrão e funcionário. Então, toma cuidado com isso. Outra coisa, agir na base da emoção, na questão não só de contratação ou de demissão, mas na hora de comprar um produto, que às vezes eu já agi na hora da emoção, tipo, comprei um produto de tantas quantidades que eu sabia que não ia vender, mas na hora de querer fechar o negócio, eu agi na emoção. Então você tem que tomar cuidado com isso, calcular realmente. Lembre que você não tá comprando pra você, é pro cliente. Você não é padrão do teu cliente. Então às vezes eu já pensei várias vezes, nossa, eu sou uma pessoa que eu compraria isso por esse valor, mas meu cliente não é meu avatar. O meu cliente, ou ele tem a visão muito menor que a minha, ou ele tem uma visão muito maior do que a minha. Então, a gente precisa entender qual é o nosso tipo de cliente, tá? E por último, gente, sétimo, né? Eu acho que é o último aqui. Sétimo, é a falta de persistência e resiliência, tá? O que é resiliência? É a arte de recomeçar, refazer a rota, replanejar. Várias coisas que eu já tomei decisão deram muito errado. Não, eu achei que eu estava indo pro caminho certo e deu um caminho totalmente errado. Então, eu tenho resiliência de recomeçar e não desistir. Então, está ali a persistência. A persistência, se você tem um plano, por exemplo, no final, eu quero que as pessoas mudem de vida. Se o caminho que você traçou, isso não está acontecendo, você não pode mudar o plano. Você muda a rota, você muda como você está fazendo. Às vezes o jeito que você está fazendo está errado, você tem que mudar. Então acontece diversas vezes de a gente mudar a rota do nosso negócio porque ele está indo para um outro lugar que não deveria ir. Então, a persistência de você continuar tentando e a resiliência de você continuar tentando mesmo após uma queda. Então, você que é empresário, é muito importante que você bote isso na tua cabeça, que você coloque lá no teu mural dos sonhos, não desistir e ser resiliente. Sempre que tiver em crise, recomece, recoloque, refaça a rota e que você sempre tenha persistência, tá? Então, a mentalidade, você precisa ter uma mentalidade de negócio grande. Para ser empresário, você precisa mudar crenças limitantes, você precisa ter um planejamento estratégico dentro do teu site, ou do teu e-commerce, ou do teu negócio. Se você não tiver um planejamento, se você não sabe como fazer, contrata pessoas que sabem. E se você quiser me contratar, eu vou deixar o contato aqui embaixo para você me chamar, tá bom? Último, gente, ó, esse aqui é o último, na verdade, o outro era o sexto, esse é o sétimo. Má gestão de tempo. Gente, isso aqui é uma coisa que os empresários erram muito. Eles se colocam dentro do seu próprio negócio. Se você ficar ocupado demais em tarefas operacionais, o teu negócio não vai crescer. Eu, quando comecei a Bela Blue, gente, eu contratei pessoas para fazer por mim coisas, por exemplo, como o correio. Imagine se até hoje eu estivesse fazendo os correios.
os motoboys, vocês acham que eu estava onde eu estou hoje? Se eu não tenho tempo de estudar, de inovar, de buscar conhecimento, de olhar onde as coisas estão errando, o que eu acabo fazendo? Entrando dentro do operacional. E isso é uma das coisas que empresários erram muito. Outra coisa é falta de tempo e planejar e pensar estrategicamente. Então, quando você não tem tempo para pensar estrategicamente sobre o seu negócio, você não consegue elaborar e crescer também, tá? E outra coisa de equilibrar a vida de profissional e pessoal. Então, dentro do teu horário de trabalho, você tem que olhar e falar, olha, a parte da tarde eu vou destinar ao meu trabalho. A parte da manhã eu vou destinar à minha vida pessoal. E você saber equilibrar e cuidar dessa gestão de tempo. Senão você acaba desequilibrando e ficando muito mais no pessoal, trabalhando muito mais no pessoal do que no profissional. Ou trabalhando muito no profissional e desequilibrando o lado pessoal, tá? Outra coisa aqui que eu coloquei, pra resumir, né? Primeira coisa, controle financeiro, você precisa ser impecável, tá? 2, time certo e liderança forte. 3, marketing constante alinhado ao teu público. 4, decisões baseadas em dados. Você não pode tomar decisões no achismo. Eu acho que isso vai dar certo. Lá no meu time, gente, às vezes, né, algumas pessoas querem dar pitaco de, eu acho que isso tá errado, eu acho que... Não, você não tem que achar nada. Você precisa me trazer dados. A partir do momento que você tiver dados do que você acha, aí sim você pode me trazer. Se você não tiver dados, esquece, nem adianta me trazer, porque o teu achismo eu não trabalho, eu trabalho com dados, tá? Persistência inabalável, gestão de tempo equilibrada e precificação inteligente e competitiva. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, que é Jenny Martins _. Lá você vai ver dicas sobre mentalidade, a minha vida pessoal, minha vida como mãe. Já se você é um empresário que não quer ver a minha vida, você quer só saber de conteúdo, eu estou lá no Boss Jenny Martins, tá? Então eu uso 2 Instagram. Um é só para empresários e o outro era para afiliadas, para minha vida pessoal, para pessoas que me acompanham, tá? Um beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima, fui. Tchau!